Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Chronotalk. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais são os critérios para que um relógio seja chamado de Swiss Made. Pois bem, esse é um tema que pode ser relativamente controverso, porque o público geral, o público leigo, faz uma ideia bastante diferente do que significa o Swiss Made em um relógio. Isso, inclusive, já foi feito uma pesquisa onde simplesmente perguntaram para as pessoas na rua, em diferentes lugares do mundo, o que elas entendem por um relógio Swiss Made. E elas entendem simplesmente que é um relógio 100% feito na Suíça. Um relógio absolutamente suíço, onde todas as peças, sem exceção nenhuma, são suíças. E isso nunca foi verdade na maioria dos casos e continua não sendo. Até porque é até um certo ponto impossível que alguns relógios tenham absolutamente todos os seus componentes feitos na Suíça. Por outro lado, algumas brechas nessa norma, que na verdade ele é um decreto federal, tá? Não chega a ser uma lei, mas é um decreto federal suíço, estabelecido em 1971 e que foi atualizado recentemente, em 1º de janeiro de 2017, depois de algumas discussões que se iniciaram lá em 2007, na indústria para tornar essas normas mais estritas. E esse decreto estabelece exatamente quais são os critérios para que um relógio tenha o direito de trazer no mostrador a menção Swiss ou Swiss Made ou qualquer outro tipo de frase que não seja dúbia, mas que reflita claramente que aquele é um relógio suíço. Porque o problema é justamente que algumas marcas se utilizavam de pequenas brechas para extrapolar um pouco, até de maneira talvez um pouco abusiva, essa noção, e que poderia até ser interpretada como enganosa perante os consumidores. Por exemplo, uma das partes, um dos critérios, são poucos os critérios, mas um dos critérios antigos era que pelo menos 50% do valor de produção do relógio tinham que ter origem suíça. E isso permitia que, às vezes, um único componente bastante caro atingisse esses 50%, enquanto os 50% restantes, que era praticamente todo o resto do relógio, pudesse ser produzido em outros países por um preço muito menor. Então, o que acontecia é que você estava levando um relógio com uma peça suíça e todas as outras peças feitas em qualquer outro lugar. Mais ou menos isso, tá? Então, a ideia de se tornar a regra um pouco mais estrita era justamente para evitar esse tipo de confusão e, na verdade, aumentar o valor intrínseco e a percepção que o consumidor tem sobre o que é um relógio suíço. Então, como eu disse, a maioria de vocês provavelmente sabe como funciona a norma. Muitos de vocês já sabem que um relógio Swiss Made não significa que ele é 100% feito na Suíça, mas o público em geral não sabe disso. E afinal de contas, quais são essas regras? Na verdade, são 4 critérios relativamente simples, tá? Primeiro deles, o mecanismo do relógio tem que ser Swiss Made. Segundo critério, o relógio tem que ser encaixado na Suíça. O que significa encaixado? Significa que o mecanismo tem que ser montado dentro da caixa em território suíço. Terceiro critério, a inspeção final tem que ser feita na Suíça, tá? O controle de qualidade tem que ser feito em território suíço. E quarto critério, pelo menos 60% do valor de produção do relógio tem que ter origem na Suíça. Antigamente esse critério era de 50% e a partir de 1º de janeiro de 2017 ele passou a ser de 60%. A diferença parece pequena, mas ela é considerável e, junto com algumas outras mudanças, tornaram essa norma um pouco mais estrita e evitando esse tipo de brechas para se burlar ela. E é lógico que os critérios para se chegar nesses 60% são um pouquinho mais complexos, porque você tem que excluir, por exemplo, elementos ou peças que não existem na Suíça, como, por exemplo,
couro de crocodilo. Você não tem crocodilo na Suíça. Então, fatalmente, um relógio que utilize bracelete ou pulseira, né, de couro de crocodilo, ele tem que ter peças, no caso couro de crocodilo, que vem de outros países. Então, esse tipo de componente ele não pode entrar nessa conta. Ou, dependendo do componente, ele entra com uma proporção de cálculo diferente. Mas, como eu falei, o primeiro critério deles é onde a gente precisa voltar um pouquinho, que é o fato dele ter um mecanismo suíço. E as regras para um mecanismo ser considerado Swiss made são semelhantes à do relógio completo. Ele tem que ser montado na Suíça, tá? Todo o mecanismo tem que ser montado na Suíça. Lógico que alguns componentes eles são considerados como pré-montados, por exemplo, um circuito eletrônico, você não tem como montar peça a peça, então ele pode eventualmente ser produzido em outro lugar, mas ele é considerado uma peça completa, assim como eixos e engrenagens são considerados como uma peça já montada. O mecanismo tem que ser inspecionado na Suíça também, ou seja, o controle de qualidade tem que ser feito na Suíça. E o terceiro critério para um mecanismo ser considerado Swiss made é semelhante ao do relógio completo. Ele tem que ter pelo menos 60% de valor suíço e pelo menos 50% do valor das peças, sem contar o custo de montagem, tem que ser de origem suíça também. Tá? Então essa também é uma regra que também foi modificada em 2017 para se tornar um pouquinho mais estrita, e ela também deixava algumas brechinhas pela mesma razão. Alguns mecanismos, por exemplo, sabe-se que o balanço, a espiral, a roda de escape e a âncora, ou seja, o conjunto do escapamento, estão entre as peças mais caras de um mecanismo. E nós estamos falando de basicamente 3 ou 4 elementos. E às vezes esses 3 ou 4 elementos eram suficientes para atingir 50% do valor, enquanto todo o resto poderia ser feito em outro local e o movimento ainda ser chamado de Swiss made. Então as novas normas tornaram isso um pouquinho mais complicado, o que significa que o que chega hoje para o consumidor realmente é um pouco mais suíço do que foi até então. E basicamente é simples assim. Recapitulando, o relógio inteiro, para ele ser chamado de Swiss made ou simplesmente de Swiss, ele tem que ter um mecanismo suíço, tem que ser encaixado na Suíça, inspecionado na Suíça e pelo menos 60% de seu valor de origem suíça. E por sua vez, esse mecanismo suíço que tem que compor um relógio suíço, ele tem que ser montado na Suíça, inspecionado na Suíça e ter 60% de valor de origem suíça e pelo menos 50% do valor de todas as peças tem que ser de origem suíça também, descontando-se o custo de montagem. Mas vale lembrar ainda que existem outras peças que também podem receber a inscrição Swiss made, por exemplo, a caixa do relógio, se a caixa for feita na Suíça, com alguns critérios diferentes, ela também é chamada de Swiss made, assim como os braceletes também. Eventualmente os braceletes também podem ser chamados de Swiss made. E você pode escrever Swiss ou Swiss made em outras peças, por exemplo, somente a fivela ou somente um fecho deployant. Isso significa também que, em contrapartida, um relógio Swiss made não precisa necessariamente ter uma caixa feita na Suíça ou um mostrador feito na Suíça, ou algumas peças externas não precisam ser feitas na Suíça, o que é basicamente bastante comum em marcas de entrada, em modelos de entrada. Conforme você vai subindo de preço, você vai tendo fatalmente um nível de Swissness um pouco maior. Então é importante ter em mente que quando você compra um relógio suíço de $1.500, você está batendo no limite mais baixo do Swiss made, ou seja, você tem um monte de peças ali que são fabricadas em qualquer outro lugar que não na Suíça. Isso não significa necessariamente de que eu estou falando de peças fabricadas necessariamente na China ou na Ásia, muito embora isso aconteça muito, mas existem relógios bem mais caros que às vezes possuem caixas e mostradores feitos na França ou na Itália, principalmente caixas de ouro. Muitas marcas de luxo já utilizaram ou utilizam até hoje
caixas de ouro feitas na Itália, que alguns fabricantes italianos ainda são os melhores fabricantes de caixas de material precioso. Mas mesmo assim, como eu disse, quando você compra um relógio de entrada suíço, você está comprando muito menos material suíço do que um relógio mais caro, fatalmente. E esse decreto ainda trata de alguns outros detalhes, como, por exemplo, você pode ter mecanismos que não são feitos na Suíça, eles são feitos na Ásia, com peças suíças. Isso é relativamente comum, porque tanto a ETA como a Honda, que são grandes fabricantes de mecanismos, eles têm muitos mecanismos quartz que são feitos na Ásia, eles não recebem, obviamente, a inscrição Swiss Made, mas eles eventualmente vêm escritos como Swiss Parts, porque eventualmente o circuito ou a rodagem é feito na Suíça e exportado para ser montado em outros locais da Ásia, e eles servem como uma alternativa mais barata para marcas que não precisam ser Swiss Made, que não precisam desse título, elas podem simplesmente utilizar esse tipo de mecanismo que tem a mesma qualidade, só que não é produzido na Suíça e é o mesmo mecanismo. Então eles podem trazer essa inscrição Swiss Parts. Outra coisa que também pode acontecer, você pode ter um relógio que não é feito na Suíça e utilizar um mecanismo Swiss Made. E dessa maneira você pode colocar no mostrador a inscrição Swiss Movement. Porém, você tem que deixar isso de maneira bastante clara. Você não pode, por exemplo, usar truques do tipo usar uma fonte desse tamanho para escrever Swiss e uma fontezinha desse tamanho para escrever Movement, para não criar confusão e a pessoa pensar que aquilo é um relógio suíço. Se você for usar essa inscrição, você tem que colocar Swiss Movement num tipo de letra bem claro, bem identificável, tudo com o mesmo tamanho. Então, tem todas essas regrinhas para proteger o valor que, no fim das contas, é uma das coisas mais valiosas que a indústria suíça tem para manter, que é essa tradição, esse nome Swiss Made, que é muito forte. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido algo novo nesse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito. Ainda tem bastante gente que assiste aos vídeos, mas não é inscrita. Então, por favor, inscreva-se aí para você continuar recebendo as novidades sempre que sai um vídeo novo e continue acompanhando. Um abraço.